Amém, irmãos? Vocês estão preparados? Quem está com Bíblia de papel aí? Aê, muito bom. Galera raiz. Hoje nós vamos falar um pouquinho, passear um pouquinho pelo livro de Atos, no capítulo 16. Vamos falar sobre o Evangelho. Deixa eu soltar o meu timer aqui. O Evangelho que tem poder para salvar. Só Jesus pode salvar. Só Ele pode salvar. Você se lembra? Você se recorda como que Jesus te chamou? Você lembra como que foi o seu chamado? Como que foi aqueles que já receberam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Você se lembra desse dia? Como é que foi? Você tem isso gravado na sua memória? Como é importante. Estava conversando com uma mãe um dia e ela estava falando da filha dela e falava da filha, Eu falei, olha, mais importante do que a sua filha ser obediente, organizada e não deixar a casa bagunçada, é ela saber que tudo que ela faz para a honra e glória de Jesus. E quando ela entender que as coisas dela são organizadas para a honra e glória de Jesus, para tudo que se ela estudar é para Jesus, se ela trabalhar é para Jesus, se ela te respeitar é para Jesus, que tudo é para Jesus, as coisas vão estar melhores. Mas falando sobre a senhora se lembra de como a senhora recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? E ela falou da igreja, e falou da igreja, e falou da igreja, e falou da igreja, mas ela não lembrava o dia que ela levantou a mão para Jesus e convidou Ele para entrar no seu coração como seu Senhor e o seu Salvador. Às vezes a gente está na igreja, mas nós não anotamos aquele dia que nós levantamos a nossa mão e falamos, é hoje. Hoje é o dia que o Senhor escreve meu nome no livro da vida. Hoje é o dia que eu tomei uma decisão definitiva de mudança. Você se lembra dessa data? Eu quero convidar você a fazer um exercício agora que nós estamos no final do ano. Escreve o seu testemunho. Talvez você não envie ele para ninguém, talvez ele fique guardado no seu celular, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai fazer isso. Ele vai acabar usando isso que você escreveu para outras pessoas serem edificadas. Aquele dia do convite, aquele dia que o Evangelho foi irresistível, aquele dia que você entregou tudo. Como que está sendo? Para você que está chegando a Jesus, que está chegando na igreja, que está buscando ao Senhor, como que está sendo o seu processo de santificação, o seu processo de salvação, o seu processo de entrega? Olha, para alguns é muito tranquilo. Eu levantei minhas mãos, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e minha vida mudou do dia para a noite. Uau, glória a Deus. O meu pastor de São Paulo, ele tomava 1 litro de cachaça todo dia. Era diário, ele chegava do serviço e enxugava uma garrafa de 51. Quando ele recebeu Jesus, ele era um bêbado, alcoólatra. Quando ele recebeu Jesus, imediatamente ele parou de beber. A mudança foi instantânea. Mas para alguns ele é um processo. Como que tem sido esse processo da salvação e da santificação na sua vida? Anota isso, guarde isso no seu coração. Eu me converti com 14 anos. Moleque, roqueiro, andava todo rasgado, cabelo desse tamanho, só falava na gíria, os dentes todos tortos, o cabelo parecia um globetrotter. E Deus foi me transformando. Ninguém pediu. Ninguém disse, olha, você tem que mudar o seu cabelo. Ninguém disse, você não pode vestir essa roupa. Ninguém disse, você tem que trocar essa calça rasgada. O Espírito Santo foi trabalhando. Eu não gostava de estudar, continuei sem gostar por um bom tempo, e Deus foi trabalhando. Como que foi o seu processo e a sua salvação? Tenha isso anotado. Aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, ela não fez o curso de teologia, ela não fez a escola da palavra, ela não fez escola ministerial, ela não se matriculou em nenhum curso de teologia, mas ela teve um encontro com Jesus naquele poço. E quando ela encontrou Jesus naquele poço, e ele trouxe o coração dela, ela saiu e disse para toda a cidade, ele disse tudo ao meu respeito. E muitos creram por causa dela.
Tem uma estatística, não sei se ela é formal ou informal, que entre 70% e 90% dos convertidos, eles foram convertidos por causa de convites pessoais. Não foi por causa de grandes pregadores, de grandes movimentos, mas foi porque uma pessoa convidou. O rapaz que me convidou quando eu me converti, que eu era, como eu falei, né, eu era adolescente, ele está desviado, eu nunca mais o vi. E o pior, ele era muito meu amigo, mas naquela época a gente não guardava sobrenome, era só o nome, era o Eduardo. E eu não consigo nem encontrar ele na internet porque eu não lembro o sobrenome dele. Mas ele estava desviado a última vez que eu o vi. Mas ele não sabe que eu e minha casa servimos ao Senhor por causa de um convite. E você é esse instrumento. Talvez você entre na vida de uma pessoa e saia bem rápido, mas a sua palavra transformou o destino de famílias. Atos 16, do 10 ao 34, eu não sei se vai passar lá o slide, que a gente está com um probleminha lá nos slides, mas Atos 16, do 10 ao 34, eu não vou ler agora, mas daqui a pouco a gente vai ler. Ele mostra um encontro com Deus e com Jesus e 3 pessoas. Ali mostra como o poder do Evangelho pode transformar. Paulo estava na sua segunda viagem, dizem que aproximadamente 5 anos após a primeira viagem dele. Paulo viajou para Derbe e depois para Listra. Ele levou Timóteo junto, que era um jovem que dava bom testemunho, era o aprendiz dele. Depois ele passou pela Frígia e pela Galácia, mas ali na Frígia e na Galácia, o Espírito Santo não deu permissão para pregar ali. Então ele tentou ir para Mísia, mas o Espírito Santo não deu permissão. Então ele contornou Mísia e foi até Troade. O que me chama a atenção aqui é a sensibilidade que Paulo teve ao Espírito Santo. Isso me chama porque ele tem liberdade, ele teria liberdade, afinal ele estava pregando o Evangelho, ele teria liberdade de ir para qualquer lugar, mas ele ouvindo o Espírito Santo de alguma forma, seja com voz audível, seja através do coração dele que perdeu a paz, seja de alguma forma, o coração dele ouviu a voz de Deus e ele não tinha permissão para ir nesses lugares. Olha a sensibilidade ao Espírito Santo. Nós somos livres, podemos fazer qualquer coisa, a Bíblia fala, tudo é lícito, podemos fazer qualquer coisa, podemos ir a qualquer lugar, mas ele ouviu naquele momento a palavra de Deus de que não era para pregar ali, não era tempo de pregar naquele lugar, e ele foi sensível. Quando eu me converti, eu estava falando sobre conversão, Deus também me pediu algumas renúncias. Eu tive que renunciar às músicas que eu ouvia, porque eu ficava agressivo, eu ficava agitado, eu ficava nervoso, então eu tive que renunciar às músicas que eu ouvia, eu tive que renunciar a outras coisas. E o que Deus tem pedido para você renunciar e deixar para trás? São coisas normais que talvez todo mundo faça, mas para você, Deus já tem falado no seu coração, filho, isso daqui não. Recentemente Deus também me pediu renúncias de coisas que são lícitas, coisas que está tudo bem, coisas que todo mundo faz, mas a régua para mim subiu e Deus falou, não. O que Deus tem colocado no seu coração que você fazia, talvez lugares que você frequentava, talvez seja o álcool, talvez seja alguma outra coisa, o que Deus tem falado para você e Ele tem dito, não. Amizades, lugares, coisas que todo mundo faz, e Ele tem falado para você, olha, todo mundo faz, mas você, sua mãe já te dizia, a sua régua está subindo. Atos 16, do 9 ao 12. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe pela Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho.
Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. O versículo de conexão diz: saíram da cidade e foram procurar algum lugar de oração, quando eles começaram a conversar com algumas mulheres que ali estavam. E ali eles encontram Lídia. Lídia era uma mulher de Filipos, ela era uma mulher de negócios, de boa reputação, ela era temente a Deus, ela era famosa pela oficina dela de tinturaria, ela era muito conhecida pela púrpura que ela vendia, que o pessoal chamava de carmesim. Ela foi muito hospitaleira com Paulo, Silas e Timóteo. Ela cria verdadeiramente em Deus, só que ela não era plenamente convertida ao judaísmo. Ela se interessava pela pregação dos apóstolos, só que ela teve o coração dela aberto para receber a mensagem que foi pregada por Paulo. Deus abriu o coração dela, Deus amoleceu o coração dela, e ela aceitou então a palavra de Deus, ela permitiu que Deus abrisse o seu coração. Então a palavra diz que Deus abriu o seu coração e ela e a sua casa foram batizados. Atos 16, 14 e 15. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou, dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração. Então ela foi convencida pelo Espírito Santo, ela abriu o seu coração. E uma mulher bem-sucedida então recebeu Jesus como Senhor e Salvador, teve sua vida mudada, convidou os servos do Senhor para ir em sua casa, constrangeu eles na verdade, e teve sua vida totalmente transformada. Quando eles estavam indo para o lugar de oração, eles encontraram então uma jovem possessa, e é o segundo personagem da nossa história. Ele encontrou uma moça endemoniada. Ela era uma escrava, veja, ela não era mais então como Lídia, uma mulher bem sucedida e bem posicionada na sociedade. E ela gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles ficam anunciando o Evangelho e o caminho da salvação. Ela gritava, ela incomodava eles. Olha que ela não falava nenhuma inverdade, ela falava a verdade, mas ela incomodava, e quem dizia isso não era ela, era o espírito que estava nela, era o demônio que operava na vida dela. Ela tinha um espírito de adivinhação, ela era possessa por um espírito de adivinhação. Alguns estudiosos dizem que era um espírito que se chamava Piton, por isso que ela era também chamada de jovem mulher pitonisa. Ela era possuída por um demônio de adivinhação. Ela era escrava e os donos dela então usavam esse demônio manifestado na vida dela para ela fazer adivinhações das pessoas e ganhar dinheiro com isso. O espírito dela era como o de uma serpente, e os estudiosos falam que esse espírito ele era ligado, conectado ao oráculo de Delfos. Ela era portanto uma sacerdotisa de Apolo, uma necromante, que também tinha comunicação com mortos. Ela era uma escrava de Satanás, e ela era também escrava de homens gananciosos, endemoniada, escrava no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, abusada por pessoas na vida real, comum, e na vida espiritual por demônios. Atos 16, 18 e 19 fala: Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante aquele demônio saiu. Percebendo que as suas esperanças de lucro tinham se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Ali tiraram as roupas deles e desceram o rei.
e bateram neles. Eles foram então chicoteados. Paulo e Silas foram presos, e eles diziam que eles estavam perturbando. A multidão se juntou, foram açoitados, depois de apanhar muito ainda foram presos, prenderam os pés dele no tronco e colocaram um carcereiro para vigiá-lo. Olha que ele fez o bem, ele libertou um cativo, uma mulher cativa, isso é bom. Mas a sociedade naquele momento estava tão cega que disseram: eles incomodam, pega eles, arranca a roupa, bate, depois prenda eles, joga ele num calabouço, numa prisão, e prenda eles. Às vezes a sociedade ela vai se incomodar com a libertação que Deus faz, e não vai receber isso de bom grado e de braços abertos, porque a mentalidade está corrompida. Mas ali entra um terceiro personagem. Quando eles estavam na prisão, eles encontram então o carcereiro, e Deus salva o carcereiro. Por volta da meia-noite, Atos 16, 25 ao 33. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos estavam fugindo. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a esse carcereiro e a todos da sua casa. Naquela mesma noite o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os da sua casa, foram batizados. Nesse terceiro personagem já daria uma outra mensagem. Tem muito ensino aqui. Deus nos convida a orar. Deus nos convida a cantar. Deus te convida a levantar um canto de gratidão, mesmo quando as lutas estão engasgadas aqui na garganta, mesmo quando você está sufocado com os seus problemas, mesmo quando não tem saída e você está preso num toco, que nem aqueles caras estavam presos num pedaço de cepo, num tronco, mesmo que eles estivessem em cadeias, sem esperança, eles não deram lugar para murmuração. Eles poderiam fazer um plano de vingança, um plano de fuga, eles poderiam estar murmurando a noite inteira, dizendo: Senhor, nós estávamos pregando sua palavra, Senhor, que injustiça é essa? Olha minhas costas, Deus, agora o Senhor ainda vai precisar curar minhas costas, está toda marcada. Mas durante a noite eles louvaram e clamaram ao Senhor, ainda que presos. Senhor, nós estávamos tentando libertar aquela mulher que estava cativa, que estava endemoniada, e olha onde nós viemos parar. Mas eles não deram lugar para murmuração. Eles cantaram no meio da dificuldade, cantaram no meio da prisão, cantaram em meio às lutas, cantaram em meio às dores, cantaram em meio ao impossível. Deus quer nos usar, mesmo quando nós estivermos em dificuldades, para libertar e para salvar. Deus não desperdiça nada, nenhuma luta que eu e você passe, Ele não desperdiça nada. Se eles estivessem murmurando, uma família inteira não seria salva. Se eles estivessem pensando em vingança, uma família inteira teria se perdido. Se o menino que me convidou para ir para a igreja tivesse deixado de fazer aquele convite, viu? Vai ter uma banda, o convite foi desse jeito, viu? Vai ter uma banda lá na igreja, tem bateria, tem guitarra, o pessoal vai tocar a semana inteira, é um louvor de inverno, você não quer ir?
Se ele tivesse se envergonhado de falar isso, a minha casa não teria sido salva. Eu não sei pelo que ele estava passando. Eu não sei o que você está passando, mas Deus quer usar você num simples convite. O simples fato de, na hora da luta, se calar e não murmurar. Ficar de boa. Ficar firme nas promessas. O desespero daquele soldado daquele guarda, daquele carcereiro, era tão grande que seria uma vergonha se os presos fugissem no meio daquele terremoto, no meio daquele canto, as estruturas se abalaram, as portas se abriram, é como se o anjo do Senhor fosse lá, abrisse as cadeias, tirasse as bolas das pernas, libertasse. O anjo de Deus estava ali, libertou todo mundo, mas eles não fugiram. Se eles tivessem fugido, a vergonha para aquele carcereiro seria tão grande, que a vida dele seria exigida em troca daqueles fugitivos. Mas eles não fugiram, e isso é surpreendente. Paulo, Silas ficaram ali na prisão. Aquele cara pegou a sua espada e talvez ele fosse se jogar por cima da sua espada para se matar, mas naquele momento eles disseram: não faça isso, estão todos aqui, nós estamos aqui. Ele estava cego de desespero, ele ia morrer de qualquer jeito, mas ele não queria passar por aquela vergonha. Deus ordenou para que ele parasse, porque a salvação tinha chegado. A salvação tinha chegado ali. 3 milagres aconteceram. Milagre físico, o terremoto. Cadeias foram quebradas. Um milagre moral foi estabelecido. Nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, ninguém deixou você, carcereiro, em perigo, nós estamos aqui. O moral dele estava preservado. E o terceiro milagre, uma salvação, e o terceiro milagre espiritual, a salvação do carcereiro e de toda a sua família. O evangelho alcança pessoas e famílias inteiras. Todos são alcançados pelo evangelho. Não é uma salvação por tabela, é um novo nascimento. Quando o evangelho chega ao chefe do lar, toda a casa muda. Isso fica disponível a todos na casa. E eu quero falar para você hoje que é chefe de família. Talvez você seja a mãe chefe de família, porque você talvez não tenha um esposo, talvez seja viúva, talvez seja divorciada e crie os seus filhos sozinha. Quando o evangelho chega a você, a sua casa é transformada, como aconteceu com Lídia. Você que é o homem, o chefe da família, Deus te chama e te levanta e te convida para você se levantar hoje, porque através de você, homem, a sua casa vai ser transformada. Você é chamado para ser o líder e o pastor, o sacerdote da sua casa. Quando Deus chama você, você precisa responder sim, prontamente, porque sua casa vai ser abençoada pelo chamado de Deus. Aonde o evangelho chega, ele transforma. Nós não podemos nos calar. Ele quer nos usar para salvar a nossa casa. O quarto ponto dessa mensagem, ela fala que o evangelho alcança todo tipo de pessoa, de quaisquer lugares. Lídia era asiática, de Tiatira, lá na Turquia. A jovem era grega. O carcereiro, romano. A igreja de Filipos era uma igreja multicultural e multirracial. Eu sou de São Paulo. Aqui temos gaúchos, temos paranaenses, temos pessoas lá do norte, temos venezuelanos já na igreja, temos cubanos na igreja. Deus chama a todos. A igreja universal de Cristo, ela é multicultural, ela é multirracial e ela é de todos os lugares. Não importa a sua história passada e de onde você veio, não importa a sua origem, Jesus, Deus, o Espírito Santo te chama hoje. O evangelho é para você. Não importa a sua classe social, Deus salva
todas as classes sociais. Lídia, bem-sucedida, comerciante. Ela era de uma classe privilegiada, de uma classe alta, benquista na sociedade. A jovem possessa, ela estava no mais baixo patamar da sociedade, ela era uma escrava. Eu estou no 5, pode pôr no 5, Cafu. Ela estava no lugar mais baixo da sociedade, escrava, como eu disse, escrava na sua mente, na sua alma, no seu corpo. Ela era escrava, ela era abusada. O carcereiro, ele era um cidadão romano, ele era da classe média, um cidadão que seguia a religião da época, a religião romana. Um homem médio, um trabalhador digno do seu trabalho. Não importa a classe social e a origem da onde eu vim, se eu vim lá de Carapicuíba, aliás a minha cidade é Carapicuíba mesmo, se eu vim lá de Carapicuíba, ou se eu vim de Cuba, ou de Venezuela, ou de Manaus, ou no Acre, ou em qualquer lugar, não importa se a sua família é abastada, ou se você um dia foi um viciado, um vida torta, possesso como essa menina, ou se você é um cidadão comum, honesto, que paga suas contas, honroso, não importa, o Evangelho é para você, o Evangelho é para mim. Irmãos, tudo isso em um capítulo só, meu Deus, é muita coisa. Quantas vezes a gente passou batido esse capítulo, mas o Evangelho é para você. Ponto 6, não importa a sua história, não importa o seu background, não importa a sua cultura, não, mas a minha família tem uma cultura, não importa qual religião você veio, Jesus quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua tradição, talvez os seus costumes, talvez a sua forma de pensar, o seu modelo mental. Às vezes você fala, mas é o jeito da madeira, isso eu aprendi aqui no Paraná, lá no São Paulo o pessoal não fala isso, é o jeitão da madeira, eu sempre fui assim, meu pai foi assim. Lá em São Paulo a gente fala síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Jesus quer expulsar esse espírito de Gabriela da tua vida. Ele tem um novo nascimento e uma nova vida para você, para que Ele venha com o novo sobre você. Ele é a esperança, a Bíblia fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Lídia, mulher piedosa, Jesus alcançou ela de uma forma calma. Jesus alcançou Lídia de uma forma serena, numa reunião de oração. O coração dela foi inclinado, o coração dela se abriu, enquanto ela ouvia os apóstolos, os discípulos de Jesus ali, o coração dela foi quebrantado de uma forma leve, de uma forma amável, de uma forma, eu vou dizer, gostosa. A jovem possessa, prisioneira de Satanás, Deus, Jesus tirou ela das mãos do diabo, ela foi liberta do poder das trevas, ela foi liberta daqueles homens que abusavam dela. Quando Jesus chega, cativos são libertos, cadeias são quebradas, vidas são libertas, demônios caem no nome de Jesus. Talvez a forma com que, e eu tenho certeza que a forma com que ela foi liberta foi uma forma brusca, onde ela estava possessa de demônios. O Paulo, Silas passavam por ela toda vez, ela gritando no meio da rua, quem eram aqueles homens? Ele se empapuçou e falou, sai dela no nome de Jesus. Eu imagino o demônio jogando ela para o chão e ela sendo liberta, e eles pegando aquela moça e restaurando ela. Ela foi salva de uma forma brusca. O carcereiro religioso seguia a religião do Estado, fazia tudo direitinho, preso nos dogmas, preso no costume. Talvez fosse, como eu disse, o jeito da madeira, todo domingo fazia a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, porque ele era preso na religiosidade. Ele não tinha esperança, porque no momento que o terremoto aconteceu, que os homens foram libertos, que ele achou que todo mundo ia fugir, ele falou, só existe uma saída para mim, vou me matar. Não tinha esperança, mas Jesus chegou para ele e disse, tem esperança para você.
Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Deus salva de maneiras diferentes. Deus tem um senso de humor. Experiências verdadeiras, experiências genuínas, mas de diferentes formas. Deus é criativo e tem até um senso de humor. Ele não quer deixar, Ele não te deixa perdido nos seus caminhos. Ele tem um futuro de paz para você. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Pois eu, Senhor, sei os caminhos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e planos de fazê-lo prosperar e não planos de mal. Deus tem um plano para você. Ele é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Eu estou no 7. Ele é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Aqui na minha camisa está escrito metanoia. Metanoia significa mudança de mente. A raiz da palavra arrependimento vem de metanoia, de quando nós íamos para um caminho, e um caminho de perdição logo ali na frente, mas nós passamos por um encontro com Jesus, nós passamos por uma metanoia, e ali nós desviamos e mudamos o caminho, mudamos a rota. Deus quer trazer para você uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de mente. Deus tem um chamado para você, Deus tem algo para você, Deus tem um convite para você, e você precisa responder esse convite prontamente. Marcos 16, do 15 ao 18, fala assim: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes, e eles ficarão curados. Deus tem um chamado para você. O evangelho, ele é irresistível. Quando Jesus nos chama, é impossível resistir a Ele. E Ele tem um chamado para você. Talvez você se encaixe em algum desses três personagens. Alguém que foi salvo como Lídia, suavemente. Alguém que foi salvo como a jovem, bruscamente. Alguém que foi salvo como um carcereiro, liberto das suas prisões mentais, da sua religiosidade. Ele achava que ele era salvo e que estava tudo bem por ser bom, tinha uma boa família, era um homem de classe média, honrado e trabalhador. Deus te chama hoje, Deus chama você hoje. Talvez você seja como o carcereiro, somente um religioso, e vem no culto das 8 da manhã porque é o melhor culto dos salvos, mas Deus quer subir sua régua. O que Deus está te pedindo? Eu disse lá no começo da mensagem, quais renúncias que você precisa fazer? O que você precisa fazer como a Frozen faria? Let it go, let it go, let it go. O que você precisa deixar? O que você precisa deixar pelo caminho? Qual é a voz? O que o Espírito Santo tem falado no seu coração? O que Ele tem dito nos seus ouvidos e no seu coração? Que todo mundo faz, mas para você a régua sobe agora. A régua está subindo. E a partir de agora você não faz mais. Porque Ele falou, para você a régua sobe. Você vai andar perto de mim. O Espírito Santo está dizendo, você vai andar perto de mim. Agora você deixa isso que Ele está te falando no seu coração. Isso você deixa. É a religiosidade, é o pecado, é a desonestidade, é a imoralidade. São amigos tóxicos, são coisas, são lugares, são olhares, são toques. O que é? Eu não sei. Quero convidar você a cantar, e nós vamos fechar após essa música, essa mensagem. Vamos ficar de pé? Talvez tenha Lídias aqui nessa manhã, pessoas bem-sucedidas e bem-quistas na sociedade, bem posicionadas e bem nascidas,
pessoas honestas, e que Deus quer te salvar suavemente, porque o seu coração, ele está aberto ao Senhor. Talvez tenham pessoas aqui nessa manhã que precisa de uma libertação, porque está preso emocionalmente, espiritualmente, em vício, em qualquer coisa. Talvez tenham carcereiros aqui nessa manhã que vive uma vida religiosa e honesta e uma vida ok, mas Deus quer chegar até a sua vida também, e Ele quer te trazer para perto, e Ele tem salvação para você. Talvez você não se enxergou em nenhum desses 3 personagens, mas sabe que o Senhor tem te chamado para subir o seu nível e subir a sua régua. Eu quero fazer 2 orações nessa manhã. A primeira oração que eu quero fazer, eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos e orar, e se olhar. A primeira oração é se você entende que você precisa de um Salvador e entregar a sua vida ao Senhor. Se você entendeu essa mensagem e precisa receber Jesus como seu Salvador, eu não vou te chamar para vir aqui à frente, mas Deus está te chamando para um posicionamento. E talvez você precise dizer: Senhor, eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Eu não sou capaz de salvar a mim mesmo. Eu quero te dar a oportunidade. Eu vou fazer uma oração, e se você precisa receber o Senhor, aí do seu jeito, aí no seu lugar, você vai repetir essa oração. Senhor Jesus, eu entendo que eu sou pecador, me arrependo dos meus pecados, e eu te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero me tornar um filho de Deus e ter a minha vida transformada. Senhor, mude a minha vida, como o Senhor mudou a vida dessas pessoas na Bíblia, como o Senhor mudou a vida de tantas pessoas. Eu digo sim ao Senhor. Me recebe como filho, em nome de Jesus. Amém. Se você, eu não vou te chamar aqui à frente, mas se você fez essa oração, eu gostaria que você levantasse a sua mão e fizesse um sinal que eu quero te ver. Amém, amém, amém. Deus te viu, Ele ouviu sua oração. Fique com a sua mão para o alto, eu quero ver as suas mãos. Deus ouviu a sua oração, Ele conhece o seu coração, Ele te viu, Ele te enxergou. Essa mensagem é para você. Amém, lá em cima, glória a Deus. Pode abaixar suas mãos. Senhor, abençoe cada vida, Pai, que entregou sua vida. Mude a história, Senhor. Transforme a cada um deles em nome de Jesus. Que eles e sua casa sirvam ao Senhor. Entra, Pai, com transformação e libertação em nome de Jesus. E a segunda oração que eu quero fazer nessa manhã é se você entendeu que a sua régua agora sobe e que você precisa tomar decisões na sua vida, largar a religiosidade, ser liberto. Se você decidiu que você vai fazer aquilo que Deus já está colocando no seu coração, assim como fez com Paulo, disse: não vá para tal lugar, você não vai mais. E se você precisa fazer esse compromisso com Deus, eu quero orar com você. Senhor, eu oro agora por todos aqueles que precisam subir a sua régua, Pai, que o Senhor já tem chamado para um compromisso maior, Pai. Senhor, eu oro por todos aqueles, Pai, que talvez já frequentam a igreja, talvez já sejam batizados, mas o Senhor tem feito pedidos de renúncia, Pai, para que o Senhor se revele, e essas pessoas até ontem ainda não tinham tomado essa decisão, ou tomaram e voltaram atrás. Senhor, nós renovamos o compromisso hoje, e peço, Senhor, que o Senhor venha atender, ó Pai, o pedido de cada um aqui. Que eles tenham força e coragem para dizer não ao pecado, para dizer não àquilo que o Senhor disse que para eles é não. Que eles não vão em lugares, não irão em lugares que o Senhor diga não. Que eles não coloquem em sua boca aquilo que não é para pôr. Que eles não toquem naquilo que não é para tocar. Que eles não ouçam aquilo que não é para ouvir. Que eles não vejam aquilo que não é para ver. Que o Senhor chame eles para um lugar de santidade, um lugar de posicionamento, um lugar onde o Senhor quer se revelar, Pai. E para isso o Senhor precisa de um coração santo, e o Senhor tem chamado alguns para santidade e para um degrau a mais. Senhor, honra, Pai, essa oração agora. Ouve cada oração e abençoe, Deus, em nome de Jesus, os compromissos e decisões dessa noite. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Se você fez essa segunda oração, levante sua mão. Se Deus está chamando você para subir a régua,
Se Deus está chamando você para um novo nível, deixa eu te ver. Amém. O Senhor também está te vendo. O Senhor também te viu. O Senhor também vai trazer situações e coisas à sua vida, oportunidades de você servir, oportunidades de você, pode abaixar, de você demonstrar sua santidade, de testemunhar. Ele quer te usar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Ele é bom, Ele está aqui. Aleluia, aleluia.